Olá, eu sou a Ana, eu sou designer de interiores e hoje vou-vos falar sobre minimalismo. Eu vou dividir este vídeo mais ou menos em duas partes. Nesta primeira parte vou dar uma breve contextualização sobre o estilo, minimalismo, e depois vou fazer a reação a dois espaços minimalistas. São dois vídeos muito curtinhos, então eu vou tentar não me esticar demasiado em cada um deles. Eu fui buscar a informação acerca do estilo aqui a este livro, The Guide to Period Styles for Interiors. Este livro aqui é uma referência para mim, eu tenho um outro mais extenso, mas para este vídeo vim buscar aqui mais ou menos assim os pontos essenciais. A primeira edição do livro é de 2005, a segunda edição, que é esta que eu tenho aqui, já é de 2016 e foi revista e atualizada. Eu penso que mandei vir este livro da Amazon, não tenho a certeza, já o tenho há bastantes anos, eu acho que não assinei. Isso por acaso é um hábito que eu perdi, porque eu assinava os livros e punha a data, perdi um bocado esse hábito, não sei porquê, provavelmente só preguiça ou não sei. Mas eu penso que foi na Amazon, enfim. E é isso, já o tenho há bastante tempo. Avançando. É difícil dizer quando surgiu exatamente o estilo minimalista. Estes movimentos ou estes estilos, sejam artísticos, sejam de design de interiores, aliás, as coisas entrecruzam-se, e foi o que aconteceu com este estilo também, costumam acontecer de forma muito orgânica, e então é difícil dizer exatamente onde surgiu a primeira vez e em que ano e em que dia, etc. Então vai-se a algumas ações ou alguns... Portanto, às vezes estas coisas estão a acontecer nos bastidores, as pessoas estão a comentar, ou estão a conversar, ou estão a refletir sobre estas questões, e depois alguém escreve um manifesto, ou alguém escreve um artigo ou uma crónica, e uma pessoa diz, ok, foi mais ou menos aqui que surgiu. Mas é isso, terá surgido por volta de 1960, quando alguns artistas americanos começaram a conceptualizar a obra de arte como um mero objeto, como algo apenas físico e espacial, pronto, que ocupa um lugar no espaço, mas sem aquela carga emocional que nós costumamos atribuir às obras artísticas. Portanto, vendo a obra de arte como um mero objeto sem qualquer expressão artística. Portanto, alguns artistas americanos começaram a falar sobre isto, a conceptualizar. Estas ideias começam a transbordar para outras disciplinas, como o design, e depois daí para o design de interiores, gerando assim espaços desprovidos de ornamentação, ou pelo menos ornamentação que não tenha qualquer tipo de utilidade e com o mínimo de objetos possível, seja mobiliário, sejam objetos decorativos, que aliás começam a ser bastante rejeitados. Alguns designers, já em 1970, vão incorporar alguns dos princípios deste movimento que se está a lançar e que está a surgir e que até foi bastante mediatizado na altura, ainda que não adotado completamente, e ao incorporar nas suas peças acabam por se tornar os precursores deste estilo. Este estilo acaba por ser algo mais intelectual do que formal, propriamente, portanto mais intelectual do que estético. Durou pouco tempo como estilo, ainda que, por exemplo, nesta altura em que nós vivemos, eu acho, e já há uns anos para cá, houve um ressurgimento, porque depois eu acho que acaba por estar muito ligado à sociedade de consumo, portanto um bocado à rejeição da sociedade de consumo, tendo tudo em linhas muito limpas e espaços muito despojados. Voltando aqui a 1970, alguns desses designers que adaptaram estes princípios foram, e eu vou colocar aqui algumas imagens dos espaços que eu achei muito interessantes, eu nem conhecia estes designers. O primeiro é o Ward Bennett, ele viveu entre 1917 e 2003 e era americano. Depois temos algumas imagens de espaços de Joe Durso, que viveu entre 1943 e 2022, também americano. E por último, John Pawson, que nasceu em 1949, ainda é vivo e ele é inglês. Eu tenho que dizer que me senti bastante inspirada por muitos destes espaços, apesar de eu como designer, aliás, como designer eu acabo por me adaptar àquilo que o cliente me pede, mas eu não sou nada minimalista. Também não sou maximalista, mas não sou minimalista, isso eu sei. Falando aqui de algumas características formais do estilo, assim em traços gerais, estamos a falar de um estilo que pode parecer por vezes um pouco severo,
assim na forma como se apresenta, não é? Em termos das linhas e das cores. Os interiores, lá está, costumam ser geométricos, reforçando mais as linhas horizontais do que as linhas verticais. Portanto, aqui também estamos a falar de mobiliário. Portanto, mais horizontal, mais comprido, isto para reforçar a amplitude do espaço. Ou seja, mesmo que o espaço em termos de área não seja muito grande, nós queremos reforçar ao máximo ou dar-lhe a maior amplitude possível. Mas depois, em contraponto, os tetos costumam-se querer também altos. E então, se a divisão ou o apartamento não tiver um pé direito particularmente alto, vamos pintar o teto de uma cor mais clara, aí de um branco mesmo, mais um pouco frio talvez, para dar essa ilusão de ele se afastar de nós e talvez até apontando, se possível, alguma luz para esse teto de forma escondida, portanto uma retroiluminação. Pouco mobiliário, claro, também com linhas geométricas, angulares, por vezes integrado quase como se fosse uma peça escultórica, pouca decoração, também no espaço. Às vezes o perigo neste tipo de espaços minimalistas é que podem parecer inacabados, podem parecer não planeados, não é? As coisas foram ali colocadas e falta um jarro com flores, ou falta, e dá-nos essa sensação. Na altura em que surgiu era mais visto como artístico do que propriamente como design de interiores, portanto quase uma interpretação artística do que poderia ser o design de interiores, mas não propriamente para uma pessoa viver de forma confortável. Eu acho que já é diferente agora, nesta altura em que nós vivemos, mas na altura em que surgiu não era tão levado se calhar a sério, vamos lá, como sítio para as pessoas viverem de facto confortavelmente. Em termos de cores, estamos a falar de blocos de cores lisas, portanto evitando completamente os padrões e mais pretos, cinzas, brancos, cremes, variando sempre que possível na intensidade, e aqui se calhar estamos mais a falar dos cremes e dos cinzas, brincando com as texturas, portanto usando materiais com essas cores, mas com diferentes texturas, e também usando a luz ou a incidência da luz nesses materiais para criar esses efeitos. Sempre que possível ter a iluminação escondida, portanto não ter candeeiros muito visíveis, ou serem pelo menos muito minimais também eles. Portanto não é só o espaço ter pouco mobiliário, mas o próprio mobiliário em si ser muito simples, de linhas muito simples também. Portanto, aqui estamos mais num tipo de minimalismo puro, entre aspas. Então, no fundo, estamos a falar de espaços sem grande emoção. Aliás, quando eu estava a pesquisar para falar sobre minimalismo, encontrei alguns vídeos de pessoas a criticarem essa falta de emoção, a falta de referências culturais, a falta de vida quase nestes espaços. Eu percebo isso, eu consigo ver isso, mas eu acho que nós somos milhões e milhões de pessoas neste mundo, e se algumas pessoas querem ter o seu espaço o mais desprovido de objetos possível, estão no seu direito. Eu não era capaz de me desfazer de muitas peças com que eu tenho essa ligação emocional. Eu olho para um quadro e lembro-me da minha avó, porque era da minha avó, tenho uma caixa que era da minha tia, lembro-me da minha tia, uma escrivaninha que era da minha avó. Eu não me vou desfazer dessas peças, porque há essa ligação. Para mim, isso é mais importante. Para outras pessoas, é mais importante ter um espaço livre, limpo, e isso é o que lhes dá conforto. Se calhar não as peças em si, mas a aparência geral do espaço. Também vi vídeos sobre algumas pessoas que são minimalistas e que estão se calhar mais num... Para já há muitas variações do minimalismo, portanto há pessoas que se dizem minimalistas, mas essas ideias variam. Uma pessoa pode ser minimalista, mas quer ter a sua estante de livros. Outra não, nem pensar. Vai alugar à biblioteca e pronto, isso basta-lhe. Ou tem um Kindle e então descarrega para o Kindle, mas não quer ter os objetos. Portanto, essas ideias do que é minimalista varia. O que eu acho que às vezes acontece, e nesta era em que toda a gente tem uma plataforma, não é? Incluindo eu que tenho esta plataforma, é que se cai num moralismo. Às vezes cai-se num moralismo. E alguns destes minimalistas que eu encontrei na internet falam disso, que isso é mau. Que cada pessoa tem o direito de viver a sua vida como acha melhor. Eu posso achar que é mais correto viver desta forma, e muitos minimalistas também são pessoas que consomem menos. Portanto, há aqui um lado também de... não é só o espaço em que tu habitas, é também a forma como tu vives. Às vezes uma pessoa pode ficar um bocado moralista com isso e querer empurrar essa forma de vida para outras pessoas.
Eu diria que sim, que era melhor que todos fôssemos menos consumistas, obviamente, por todas as razões e mais algumas, mas também ninguém tem o direito de empurrar essas suas crenças para cima das outras pessoas. E alguns falam disso, que às vezes cai-se no erro de se ser demasiado moralista com o estilo. E depois o capsule wardrobe, que era como é que é? Um armário cápsula, portanto ter só X peças. Eu sei que depois comecei a encontrar vídeos que eram muito extremados. Só podes ter X pares de calças, só podes ter X pares de sapatos. E isso depende da vida das pessoas, não é? E se estamos a falar de uma pessoa que vive sozinha, estamos a falar de um casal, estamos a falar de um casal com filho, com 2 filhos, com 3 filhos, estão a perceber? Essa ideia do minimalismo depois vai variando consoante são as necessidades das pessoas e, mais uma vez, claro, ninguém tem o direito de ditar como as outras pessoas devem viver as suas vidas. Enfim, então, eu acho que de facto é como tantos outros temas, quase inesgotável e com várias e muitas variações. Aliás, mesmo nestes exemplos destes designers que eu vos mostrei, há diferenças de um para o outro. Eles são mais ou menos contemporâneos. O primeiro, o Ward Bennett, era o mais velho, ele é 30 anos mais velho do que os outros dois, que estão ali, muito perto um do outro, mas eles são contemporâneos, apesar de tudo. Então, e mesmo aí há diferenças nos espaços que foram desenhando. Portanto, é bom ter isso em consideração também. Eu agora vou colocar então o primeiro vídeo para apreciar, vai ser uma reação, eu escolhi, eu faço sempre a mesma coisa, vejo uns segundinhos no início. Então, este primeiro espaço é um apartamento minimalista japonês, então eu vou colocar aqui, vamos começar a ver. Eu depois coloco os 2 vídeos lá em baixo, para verem integralmente. Então, logo aqui entramos, eu não sei, eu acho que a porta de entrada está para aquele lado, porque é isso, eu vi os primeiros segundos, pareceu-me ok, acho que ela até mostra a planta. Estão a perceber aquilo da iluminação estar escondida? Então temos ali uma estante e aquela zona ao pé da consola. Temos objetos decorativos, portanto não é que isto esteja completamente desprovido de decoração, mas em termos de tons, é tudo dentro do mesmo tom, branco creme, não é assim um branco frio, não é? Assim um branco creme, a madeira, o pavimento é madeira, teto branco, paredes brancas, portanto estamos dentro de uma paleta de tons muito suave, muito monocromática. Os candeeiros são 2 candeeiros que são bastante escultóricos, temos ali o que me parece ser uma ventoinha que eu até acho bonita e é capaz de ter... Eu ia dizer é capaz de ter luz, mas eu estou a ver focos no teto, que também é outro recurso usado, ou seja, ter a iluminação muito integrada, que é para minimizar o uso de candeeiros. A zona de estar, muito simples também, tem o tapete a delimitá-la, portanto isso é um recurso que continua a ser usado e torna a zona de estar um pouco mais confortável. Temos só um sofá, este espaço não é muito grande, não me parece ser muito grande. Então eu não consigo perceber se dava para colocar mais 2 cadeirões, por exemplo, mais uma zona de assento. É possível, mas sobretudo aqui nestes espaços minimalistas há muito a tendência para ter um sofá, uma mesa de jantar, assim, menos peças, mas se calhar de dimensão maior, se for o caso, não é? Se adaptar à escala do espaço também. Vamos deixar isto avançar, que eu quase nem passei, nem deixei isto andar muito, não é? Temos aqui também do lado esquerdo o móvel de televisão e com a luz por baixo. Temos ali um candeeirozinho. Estão a perceber? Não há uma regra fixa de como é que deve ser um espaço minimalista, não é? Depois a interpretação vai variando de pessoa para pessoa. Mas há algumas tendências que se entrecruzam. E eu acho que este espaço percebe-se que está muito pensado. Portanto, aquela ideia de que pode parecer inacabado, eu não acho que se sinta aqui, mas eu também acho que sentia-se naquela altura, não é? Nos anos 70, porque não era muito visto, porque foi quando surgiu, quando começou a ser mais visto. Então as pessoas não estavam habituadas a espaços assim tão desprovidos de ornamentação. Então era natural que lhes parecesse incompleto. Eu que já vi muitos espaços minimalistas e isto já não me parece assim tão vazio. Percebo uma intencionalidade. Eu acho que nós percebemos essa intencionalidade porque está tudo muito organizado. Okay? Esta vista também, eu acho que de facto não era muito confortável colocar ali mais um cadeirão ou um móvel de assento. Não me parece, honestamente. Ou podia ser um sofá um pouco mais pequeno e depois 2 cadeirões ali de costas para a janela, por exemplo, ou de costas para a zona de jantar, de frente para a janela, mas não tem assim tanto espaço quanto isso.
Ok, então, isto é um apartamento com 5 quartos. Epá, isto é grande. Então nós começámos aqui. Portanto, nós entramos aqui logo para a zona de jantar. Já sabem o que é que eu faria aqui? Eu criaria aqui uma separação para ter uma zona de entrada. Pronto, depois temos aqui a zona de estar. E depois um corredor para a zona privada. Aqui a passagem da zona de jantar, desculpem, para a cozinha. Ok? E depois então aqui um corredor que vai para a zona privada. Tem 2 casas de banho, uma aqui e outra aqui ao fundo, que faz parte de um quarto, portanto é uma suíte. Aqui ao fundo, aqui outro quarto e um study, portanto um escritório, e uma casa de banho que será a casa de banho social. Este household shelter, isto parece-me mesmo um bunker. É isso que isto é, até porque tem as paredes bem mais grossas. Ok, não sei. Vamos avançar. Mas pronto, parece-me uma planta muito equilibrada. Ai não, ela pôs 5 room, ela está a contar 3 quartos, eu realmente estava a achar isto esquisito. 3 quartos e 2 casas de banho. Ok, tá bom. Pronto. Então é isso, entra-se por aqui, exato, e depois há aqui o acesso à cozinha. E depois aqui será o acesso à zona privada, portanto onde está esta porta de correr. Eu adoro portas de correr. E depois assim com as ripinhas. Gosto porque não fecha completamente, não é? Dá alguma privacidade, mas quer dizer, é para uma zona que não tem que estar completamente fechada, diria eu. A menos que a cozinha esteja em pantanas, não é? Mas pronto. Mas deixa passar alguma luz também. Acho que é positivo e dá leveza, não é? Dá leveza ao espaço. Ok, então ela estava a dizer que aqui na zona, esta é a porta de entrada, aqui nesta zona, isto são tudo portas de armários, portanto tem bastante arrumação. Isto é uma característica que uma casa minimalista deverá ter também para ajudar as pessoas que lá vivem, porque nós temos que ter coisas, quer dizer, quer queiramos, quer não, há o mínimo dos mínimos, não é? E então, se não queremos ter à vista, temos que ter escondidos. Então temos que ter um armário ou vários armários, dependendo das necessidades, gavetas, essas coisas, para termos tudo. E depois, normalmente uma pessoa também que é minimalista gosta de ter tudo muito organizado, gosta de ter poucas coisas e organizado. Aqui, eu estou a generalizar, ok? Mas eu diria que, generalizando, se calhar todos nós queremos isso, na verdade. E aqui ela estava a dizer que isto são portas de armário, aqui do lado direito, e que tem uma zona para colocar os sapatos, para colocar os casacos. Eu tenho que confessar que eu gosto que as coisas arejem um bocadinho antes de enfiar dentro do armário, ok? Mas tudo bem, não acho que seja assim dramático. E eu criava aqui, de facto, uma divisão, até porque a parede, como faz este, enfim, socalcozinho, não é? Portanto, a parede da porta vem um pouco para a frente. Eu colocaria aqui uma barreira semelhante a estes separadores, a estas portas de correr. Pronto. Só para separar. Não precisava de lá ter nenhuma consola, nenhum móvel, é isso. Se já tem aqui estes armários do lado direito, tudo bem. Fazia só ali uma divisão e empurrava a mesa de jantar um pouco para trás. E, obviamente, empurrando também, entre aspas, não é? Os candeeiros, portanto, enquadrando com a mesa. Isto é muito bonito. Estão a ver como é que as peças, mesmo estas cadeiras, são muito bonitas. Portanto, aquela questão de as peças de mobiliário serem poucas, mas serem esculturais. Mobiliário e de decoração também. E tem muito espaço de circulação em torno dos móveis também. Portanto, aquela ideia de ter muita espacialidade, não é? Portanto, dos espaços terem muito espaço vazio. Não é preciso estar tudo muito preenchido. Mas isso é possível porque tem vários móveis de arrumação também. Já integrados, não é? Já embutidos na parede. Pronto, isto é a parede da televisão e pronto, isto está a ser uma daquelas televisões que quando não está a ser usada parece um quadro, tudo bem, portanto é bonito. O facto do móvel de televisão estar elevado, ter a luz por baixo, dá aquele lado um pouco teatral também, que eu acho que combina, enriquece, ou seja, temos poucas peças, mas temos um efeito um pouco teatral, sabem? Então eu estou a gostar imenso deste apartamento, não dava para mim, estão a perceber? Eu precisava de mais emoção aqui, estão a perceber? Mais estímulo, mas acho bonito. Este espacinho também acho que está muito bem conseguido, uma consola, espaço de arrumação, pouquíssimas peças decorativas. Se está ao meu gosto pessoal, não está, mais uma vez, mas eu não sou minimalista, estão a perceber? Isto para mim, acho, em termos cromáticos, acho aborrecido. Mas tenho que reconhecer que é bonito, acho acolhedor.
E eu acho que tem muito a ver também com os tons que foram escolhidos. As madeiras, mas também a iluminação quente. Então, ok, tá, pode ser um pouco austero, mas é confortável, eu acho acolhedor. Estão a ver aqui, não é? Portanto, esta porta que vai correr para ali, vê-se aqui a ranhura para a frente desta estante e que dá passagem para a zona privada. Pronto, e ela estava a dizer também que as portas ao abrirem também acabam por fazer parte da decoração da parede. Portanto, o facto de serem assim diferentes, não é? Serem arejadas, não fica esquisito ter ali um bloco de madeira se fosse todo fechado, não é? Ficava ali um bloco de madeira em frente à consola e do outro lado em frente às estantes. Mas aqui, sendo aberta, dá um ar mais leve, mais escultural. Temos aqui a cozinha, muito, muito simples também, quase sem... É engraçado porque não usaram móveis superiores aqui do lado esquerdo, portanto, provavelmente não terão essa necessidade. Então, manter o mais simples possível. Acho... Esta, por exemplo, esta caneca é gira, parece assim uma caneca escultórica. Estas... Também não as estou a ver muito bem, mas acho inesperado, não é? Estava à espera de uma coisa mais aprimorada aqui nesta prateleira. Pode ser mais a pensar na iluminação para o balcão. Não é? Esta prateleira pode ter sido colocada mais a pensar nisso, como não tem móveis superiores, então colocaram a prateleira para ter ali um fiozinho de LED que dê iluminação para o balcão. Acho bonito, não estou a perceber porque é que não podia ir, por exemplo, até lá ao fundo. Esse cá também é demais, de facto, sim. É. Não sei, parece-me que está a parar aqui num sítio um pouco aleatório. Ok, tem sido tudo tão ordenado e agora assim de repente eu se calhar parava aqui onde baixa esta parte que está no teto. Eu parava aqui, talvez. Não sei, não sei. Pronto. Então, temos esta zona de cozinha, parece-me uma boa cozinha, muita superfície para trabalhar, o fogão, o lava-louças, portanto aquelas coisas básicas, bastante arrumação, aqui o forno. E depois aqui ao fundo uma zona mais de lavandaria, portanto com um outro lavatório, máquina de lavar a roupa, aqui a cesta, portanto será exemplificar essa zona mais de lavandaria que aparecia na planta, mas eu até percebi que estava mais fechada. Mas não, está separada aqui com esta coluna, mas é isso. E estão a ver esta iluminação, portanto este candeeiro assim também... Ele não dá para ver super bem, mas está-me a parecer também uma peça meio escultórica. E depois este... como é que se diz? Esta máquina de café, também assim um pouco inusitada, com um formato inusitado, que provavelmente, quando é preciso usar, liga-se ali às tomadas e depois quando não é preciso usar, arruma-se, não é? Para ficar tudo muito escondidinho, os fios todos. Ou seja, nós ainda não vimos os fios, os cabos, essas coisas, está tudo escondido. Portanto, este lavatório aqui serve mais para lavar roupa à mão. Portanto, é uma espécie de um tanque chique, basicamente. Em termos de cortinas, aqui temos os rolos, portanto muito, muito simples e normalmente em espaços minimalistas há uma preferência pelo rolo, portanto para não ter as curvas do tecido, mas na sala, por exemplo, já temos as curvas do tecido, não é? Aliás, até tínhamos dois tecidos. Ela agora vai mostrar a zona privada, mas queria só passar aqui muito rapidamente. Portanto, aqui temos os cortinados, só para relembrar, no fundo. Temos a cortina de dentro e a cortina de fora. Eu presumo que a de fora seja tipo blackout, não tenho a certeza. Há muitos apartamentos que não têm store. Se alguém não tem store, digam qual é a vantagem que sentem. Porque eu apanhei, no outro dia o Luís mostrou-me um vídeo de alguém a queixar-se que os europeus têm stores. E eu acho o store muito útil. Porque, por exemplo, agora que está imenso calor e eu quero defender a minha casa contra o calor, eu baixo o store, mas tenho a cortina à frente e entra alguma luz, portanto filtra a luz, entra a luz na mesma, mas filtra. Enquanto que sem store ia ter muita dificuldade em defender melhor a minha casa, por exemplo. Esse é um dos exemplos, mas não sei, digam-me o que é que acham. Até porque depois à noite tu podes fechar o store completamente. Sem store tens obrigatoriamente que arranjar um blackout, se queres dormir completamente às escuras, não é? E mesmo assim é difícil, porque depois há sempre as frestas por onde entra a luz. Ok, vamos entrar na zona privada. Ok, ela chamou aquela divisão que eu há bocado chamei de bunker, ela chamou-lhe storage, portanto zona de arrumação. Ok, é porque na planta tem umas paredes bem mais grossas e na imagem aparece lá escrito shelter, então eu fiquei assim um pouco baralhada, mas parece-me que será uma zona de arrumação também. Então isto é um escritório, mais minimal é difícil, os cabos todos escondidos e vê-se aqui alguns, vejo aqui um ao fundo, mas muito poucos. Por exemplo, eu sei que há formas de arrumar os cabos, mas isto é... Ele também tem pouca coisa. Eles, não sei quem é que vive aqui, mas
Tem o teclado, tem o computador, tem aqui uma torre ao fundo, parece-me. Não estou a ver muita arrumação. Ali ao fundo, nas janelas, parece-me que será um rolo, mas não tenho a certeza, não sei se ela vai mostrar. Ok, então de facto não temos aqui muita arrumação. Temos aqui assim este aspirador, é isso, estes espaços têm essa grande vantagem também, que serão bastante fácil de limpar. E não temos aqui estímulo nenhum, isto é tudo branco. Quer dizer, o único preto é do computador e da torre do computador. O resto é tudo branco, 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 branco. E depois temos o pavimento em madeira. Eu confesso-vos, acho isto assustador. Isto parece uma cena meio de filme de terror. É tão desprovido de emoção. Quer dizer, ao menos na sala tínhamos aqueles elementos, alguns elementos decorativos, muita madeira, a luz embutida. Então dava assim um ar mais acolhedor, mais acessível. Aqui parece tudo muito frio. Então acho um sítio um bocado inóspito, mesmo para trabalhar. É isso, para mim ia-me deixar muito desconcentrada, eu ia ter muita dificuldade em concentrar-me num espaço destes. E depois olhar para a parede, sabem que não tem nada lá. Ai não, para mim não dava. Pronto, este é um quarto que está vazio e que futuramente será um quarto para crianças. Portanto, é isso, não tem nada para já, mas será convertido para isso. Mas percebem como aqui, nós não temos aqui nada, também não temos um armário nem nada, mas já temos ali umas prateleiras, assim para colocar algumas peças. Não é? Mas é claro que um quarto precisa de outras coisas, não é? Precisa de armários e tal. Parece-me que eles nos vão mostrar um quarto mobilado. Ok, esta é a casa de banho social. Ok, muito, muito simples. Isto é uma coisa cultural, esta cena de ter o chuveiro aberto para a sanita. Eu sei que já vi isto e é assim em alguns países. Pronto, é a zona de chuveiro, tem ali uma prateleira para colocar alguns produtos, tudo muito, muito simples. O móvel também de produtos tem um produto para lavar as mãos, tem um produto para aromatizar e depois um móvel de arrumação por baixo do espelho. Portanto, tudo muito simples, mas parece-me ter o básico indispensável, não é? É isso, é muito simples. Isto está a ser rápido, ela está a acelerar aqui no fim. Então, esta é a suíte, portanto é o tal quarto já com casa de banho. Cama com as mesas de cabeceira integradas, sem arrumação nenhuma e não tem nada em cima da mesa de cabeceira, só uma luzinha, um aplique, aquilo que nós chamamos aplique, e está de ser espaços... Isto deve ser espaços que ficam quentes, não é? Porque eu vi ventoinhas em todo lado, as ventoinhas são bonitas, por acaso acho-as bonitas. Integram-se muito bem com o resto da decoração. Tem ali umas cortinas, portanto, enquanto que nas outras duas divisões, no escritório e no outro quarto, pareceu-me ter rolo. No quarto, por acaso, não tenho a certeza. No estúdio, sim. No escritório, sim, pareceu-me. Eu presumo que estas cortinas sejam blackout. Não tenho a certeza. Mas, enfim, está muito simples. Roupa de cama também muito, muito simples. Há aqui uma diferença de tom. Portanto, temos um branco e depois a colcha e as almofadas da frente parecem um pouco acinzentadas. Um cinza muito, muito claro. Portanto, jogar com os tons, como estava a dizer há pouco. E esta é a casa de banho da suíte, já aqui um pouco diferente, ou seja, já tem o chuveiro separado da sanita. É, já um pouco diferente e tem mais arrumação, portanto tem um móvel de baixo e depois tem um móvel em cima que tem o espelho, portanto eu presumo que para ter esta espessura o móvel de cima é porque tem arrumação, quase de certeza. E a luz ali de baixo também, que me parece muito útil, e uma luz de cima, parece-me ter pouca luz, sabem? Se calhar como tem janela durante o dia não faz muita diferença, mas assim à noite parece-me ter pouca luz. Sei lá, se eu preciso de alguma coisa, sabem? Eu depois penso nessas coisas, é preciso fazer um curativo, é preciso fazer qualquer coisa. Eu acho que é bom ter uma luz um pouco mais forte. Muito simples, tons brancos, parece-me aqui um cinza clarinho também, mas não sei, nas paredes, não é? E o teto branco, é o que me está a parecer. Mas é difícil, isto são tons muito parecidos uns com os outros, não é? Este aqui já com arrumação, claro, integrada, portanto um móvel, muito a condizer, portanto dentro dos mesmos tons de madeira e que vai até ao teto, portanto terá bastante arrumação. Ok, portanto esta é a vista, esta será a porta da casa de banho deste lado e esta aqui uma zona de tocador. Acho isto bonito, depois tem aqui um ponto de luz e tem aqui assim alguma arrumação e aqui também. Portanto, este será o acesso ao quarto, aqui haverá ainda mais arrumação. Acho imensa piada a este recorte na porta da casa de banho. Eu não sou... É engraçado, eu não sou mega fã, mas também não me perturba assim tanto. Porque, enfim, é uma casa de banho do casal ou da pessoa que habita
o quarto, portanto não é por aí. Eu aqui sei que é um casal, porque ela já disse, mas gosto imenso deste nicho embutido. Pois eles fazem muito isto, portanto, mais do que vir para a frente da parede, irem para trás. Portanto, dar esta sensação de que está integrado, não é? Mais do que ter esses móveis. E depois o banco, que se consegue arrumar por baixo, portanto, não ficar à frente, ele parece-me vir um pouco para a frente. E depois ser o próprio banco em si também uma peça escultórica. E a passagem, estão a ver, a passagem até à zona de... Isto é bonito, eu acho isto bonito, acho que está bem resolvido o espaço. Olha, eu gostei bastante desta casa, sobretudo ali da zona social, também um bocado da zona privada, acho que está tudo muito bem resolvido. A única divisão que me deixou assim um bocado sem palavras foi o escritório. Porque é tudo branco, parece-me tão inóspito, tão desconfortável. Tem assim uns tapetinhos por baixo das cadeiras, mas quer dizer... Não é? Achei aquilo mesmo desinspirador. Mas também, por outro lado, em termos de arrumação, não é? Porque eles não precisam de coisas, sei lá, umas canetas, um dossiê, um bloco para escrever um livro, é que depois não está ali sequer. Não é? Podia ter um móvelzinho fechado, qualquer coisa integrada, onde eles pudessem ir buscar. Integrando assim a madeira também. Aí senti falta. Mas se calhar é um espaço... Esse pareceu-me inacabado, lá está. Eu ia dizer se calhar é um espaço inacabado. Não sei. Mas esse é o perigo às vezes do minimalismo. É claro que eu digo isto, mas se as pessoas que vivem no espaço é assim que gostam de o ter e gostam de ter a divisão e funciona assim para elas, tudo bem. Mas essa divisão deixou-me mesmo sem palavras, quase. Agora vou passar para um outro vídeo, que é uma casa, eu aqui acho que não é tanto design, portanto esta outra casa parece-me que terá sido um trabalho de um estúdio de arquitetura ou de design, não sei, não pesquisei muito sobre isso. Eu penso daqueles primeiros segundos que eu vi desta outra casa de que vos vou falar a seguir, que será uma casa privada que os próprios donos ou habitantes arranjaram dentro das suas necessidades. Este é um vídeo também muito curtinho, que eu também depois vou colocar lá em baixo. Ok, este também é uma casa que eles usam também para trabalhar, parece-me. Então, entra-se logo aqui e tem-se, portanto, este é um apartamento mais pequeno, claramente. Eles dizem 3 room, eu agora fiquei na dúvida. Não sei se são 3 assoalhadas, se é tipo 2 quartos e uma casa de banho, fiquei na dúvida. Ok, deixa-me ver se eles vão mostrar isto. Ok, tem aqui umas argolas em cima. Eles estão a falar um pouco do que está por trás da organização, da disposição, da quantidade de elementos que tem em casa e que tem muito a ver... É uma coisa também muito intelectualizada, racionalizada, até de certa forma um pouco espiritual também. Às vezes é essa sensação que me dá. Mas tem a ver com esta consciência do consumo, daquilo que consomem, mas também como trabalham muito em casa, etc. Terem um espaço onde possam, por exemplo, fazer exercício. Daí estas argolas que estão no teto. Ok, esta é a zona da sala. Ouçam, é claro, eu olho para isto e acho isto muito triste. Eu tenho que vos confessar. Eu não estou a perceber, tenho que ouvir um pouco mais. Eu presumo que eles tenham um projetor, porque eu estou a ver ali alguma parafernália, não é? Estou a ver umas colunas. Parece-me que está ali um projetor em baixo, sim. Acho que é isso. Então eles devem projetar na parede quando querem ver ou televisão ou um filme ou qualquer coisa assim. Presumo eu. Agora, aqui já não há tanto equilíbrio, não é? Aqui há sobretudo essa austeridade. Eu não vejo... Ou seja, enquanto na outra eu sentia intencionalidade nas peças que estavam lá e para tornar o espaço, ainda que minimalista, bonito. Pronto. Estou a ser muito sincera, está bem? Esse gato estou a ser um bocado injusta. Desculpa lá. Mas aqui não sinto essa intencionalidade. É mais aquela coisa de queremos ter poucas coisas e pronto. Estes puffs, eles ainda são jovens e eu acredito que isto seja muito confortável para ele. Quer dizer, eu não acredito, por acaso não acredito que seja assim tão confortável, sinceramente. Pelo menos não por muito tempo. Se calhar também não estão aqui sentados muito tempo. Eu colocaria um sofá. Um sofá e um tapete. Pronto, não é preciso mais nada. Ouçam, não é preciso mais nada, não é preciso mesa de centro, não é preciso ali um móvel encostado à parede, mas eu sem dúvida só para tornar este espaço um bocadinho mais simpático e eu acho que também convidativo, porque às vezes é isso que eu sinto quando os espaços são ultra minimalistas. Parece-me que as pessoas se estão a castigar a elas mesmas, estão a perceber?
Só que eu percebo que isto é uma percepção que vem de um ponto de vista de alguém que não é minimalista. Então eu estou a ser injusta de certeza, mas eu, como designer de interiores, o que eu sugeriria era só um sofá, 2 lugares, não é preciso ser muito grande, eles só têm 2 puffs. Pode ser um sofá de 2 lugares, com linhas muito, muito simples, um tapete à frente do sofá, também não precisa de ser muito grande, só para delimitar ali uma zona de estar. É isto, mais nada. É assim, confesso que, partindo do princípio que esta parede do lado esquerdo é para projetarem, eu colocaria na outra parede, onde estão ali aquelas colunas naquele móvelzito pequenino, qualquer coisa, um quadro, uma coisa que eles até podiam fazer, os dois juntos, pintar, uma coisa abstrata, com as cores que eles querem, simples e tal, e eu colocaria ali, qualquer coisa, por favor. Mete-me impressão, pá, juros, e às vezes até coisas que eu tenho, sei lá, uma fotografia da minha avó, eu às vezes é isso que me mete mais impressão. Um dos minimalistas que eu segui, de que eu vi um vídeo, ele estava a dizer que algumas coisas que ele sentiu que poderiam ter importância, que se calhar para ele não eram tão importantes, e lá está, coisas que eram da família, ele perguntou à família se queria, se alguém da família queria, em vez de ir logo deitar fora ou não sei o quê, ele perguntou. Tipo, tem um irmão, tem 2 filhas, então perguntou se alguém queria. Pronto, eu acho que isso é uma forma de o fazer. Outra forma, e há quem faça isso, é digitalizam as fotos, por exemplo. Também já ouvi dizer que há quem faça isso. Avançando. Tinha ali uma estante, mas eu não percebi onde é que ela está. Pronto, está aqui a fazer exercício. Ah, lá está. Portanto, eles depois projetam, têm ali um projetor em baixo e projetam tão baixinho. Também podiam projetar um bocadinho mais para cima, não? Pôr o projetor em cima e pôr as colunas em baixo. Eles às vezes, quando recebem convidados, montam ali a mesa, ok, para as refeições. Mas ela, onde é que ela... Ah, ok, estão aqui a desmontá-la, portanto eles arrumam-na. Esta será a porta de entrada, certo? E aqui ao fundo é uma arrumação, ou é uma casa de banho, não sei. Uma arrumação, uma zona de arrumação. Portanto, eles assim que abrem a porta, estão de frente para a zona de refeições, que eles têm muito vazia, muito limpa. Pá, eu faria o mesmo, sinceramente, porque entrares logo... Aqui não há muito a fazer. Estão a perceber? Quer dizer, tu poderias colocar uma barreira, mas depois aqui, não é? Em frente ao balcão da cozinha, mas aí não poderias usar as cadeiras para fazer as refeições do dia-a-dia, que é o que eles fazem. Portanto, a outra mesa eles só montam quando têm convidados. Mas sim, parece-me bem, não... É isso, é muito simples, muito... Ok, olhem, por exemplo, isto é giro. Estão a ver? É útil, mas também é bonito. Dá aqui outra cor, um bocadinho de madeira. Pronto, dá assim algum interesse também ao espaço. Estava a pensar se não poderia ser o mesmo do outro lado. Só um bocadinho mais. Mas pronto, tudo muito simples. As cozinhas eu tenho que confessar que quanto mais limpas e balcões mais vazios, melhor. É isto, esta zona também está fixe. Mas tipo, 2 ou 3 cebolas. Não, amigos, eu preciso de um sítio para ter não sei quantas cebolas. Aqui os alhos tudo bem. Mas é isso, lá está, mais uma vez. E depois também depende das necessidades de cada pessoa. Não é? E neste caso do casal. Depois tem aqui a zona da lavandaria, que parece-me, portanto, que a cozinha faz isto, é um corredor, e depois tinha aqui o frigorífico e para lá tem mais uma divisão que é a zona da lavandaria, também muito, muito simples. Aqui estes panos, isto parece-me também uma coisa mais cultural, asiática, posso estar enganada. Eu confesso que se fosse eu criaria uma divisão mais de cima a baixo. Mas pronto, mas isto é porque eu estranho isto. Mas eu acho que já vi em filmes ou assim. Desculpem a minha ignorância, pronto. Então se calhar não é assim tão esquisito. Mas eu criaria uma divisão mais de alto a baixo, se calhar só metade. E podia ser também um pedaço de tecido. Não é preciso ser nada de estrutural ou de muito complicado. Depois este aqui será o acesso para a zona privada. Portanto, há uma divisãozita aqui também, isso é ótimo. Portanto, temos aqui a zona da cozinha, para aqui a zona da sala. Aquela questão da mesa de jantar, pessoalmente eu arranjaria forma de a ter já no espaço, pronta para ser usada caso fosse necessário, em vez daquela coisa de estar a montar e desmontar. Mas se calhar eles não precisam dela muitas vezes, então não faz assim tanto sentido, eles não se importam. Ela pareceu ser muito fácil de montar e de desmontar, será provavelmente também leve e eles têm claramente espaço para a arrumar, então tudo bem. Mas eu pessoalmente preferiria arranjar uma forma de a ter no espaço
também como zona de, sei lá, de estudo ou o que seja, e depois só colocá-la mais no meio quando fosse necessário. Pronto, eles têm 2 ou 3 quartos, eu agora fiquei baralhada, desculpem, estava a falar, não ouvi muito bem. Mas este aqui é um dos quartos. É claro que está muito simples, aqui esta roupa pendurada e à vista, como é toda muito parecida, é mais ou menos dentro dos mesmos tons e até está organizada de forma cromática, do mais claro para o mais escuro, está bonitinho, está super organizadinho. Só os móveis em baixo é que eu acho que dão um aspecto assim, não muito bonito, não é? Assim um bocado inacabado. Portanto, se fosse possível eles terem um móvel para já fechado, que não fosse assim transparente, eu acho que ficaria melhor, honestamente. A cama tem arrumação? Ótimo. Isso é sempre ótima ideia. Sobretudo se não querem ter outros móveis. Portanto, reduzindo os móveis, então vamos escolher móveis que em si já sejam multifuncionais também. Mas sim, mas eu de facto, esta zona aqui, eu escolheria móveis opacos. Sim, ou o plástico, eu acho que é um móvel, desculpem, é um material que nunca é muito bonito, ok? Portanto, se fosse possível um contraplacado folheado ou um MDF folheado, portanto um material que não seja muito caro também, mas que permita ter as coisas lá dentro, enfim, sem estarem à vista, mas se calhar eles não querem, eles se calhar querem ter as coisas à vista de propósito, para ser mais fácil escolher no dia-a-dia. É possível. Não sei, mas isto a mim mete-me sempre alguma confusão. Eu acho que está simples e é branco também, da cor das paredes e... Enfim, não é que me pareça que as coisas lá dentro estejam todas desarrumadas, mas eu preferiria ter aquilo fechado. Acho que aqui, com este ambiente tudo tão organizadinho e tão limpinho e tão branco sobre branco, depois ter ali uma série de cores fica esquisito. Este espaço é o espaço de escritório. Pronto, é muito simples também, mas estão a ver, aqui eles que são, eu diria, estão mais dentro do ultra minimalista, então se formos comparar com o outro apartamento, tem um espaço de arrumação. Então, e estou a ver aqui também qualquer coisa com documentos, porque tu precisas, não é? Se estás a trabalhar em casa, quer dizer, é inevitável, tens que ter material, seja os livros, seja os documentos, eu não sei que trabalho é que eles fazem, mas enfim, toda a gente precisa de alguma coisa, blocos, canetas, qualquer coisa. Tudo muito, muito simples. Acho piada aqui a este suporte onde estão os auscultadores deles também. Portanto, que será útil, mas aqui está a ser usado também como peça decorativa. E depois tem estas duas... isto é uma marca qualquer que eu acho que tem a ver com o vídeo que, que nós estamos a ver. Desculpem lá. Sim, é esta marca Thoughtworthy. Tudo bem? Não acho muita piada, sinceramente. Mas eu não gosto muito de... Enfim, peças de arte com letras. Acho piada às mesas e à corzinha, não é? Madeira é isso. A madeira ajuda a tornar o espaço um pouco mais apelativo. Estes móveis eu teria escolhido a cor da madeira dos pés e seriam todos em madeira. Acho que ficava mais bonito e também ajudava a dar esse quentinho aqui ao espaço. Pronto, eles preferem trabalhar sentados assim. Ela estava a falar sobre isso. Tudo bem. Por acaso ele está a dizer isso, que trabalhar sentado sempre na mesma posição não é bom. E sabem que de cócoras não. Se bem que eu até fico confortável de cócoras, mas eu às vezes quando trabalho no sofá ou mesmo na cadeira, eu vou mudando de posição e às vezes ponho as duas pernas em cima da cadeira também, tipo cruzadas, porque é desconfortável estar sempre sentado na mesma posição. E acho que também não é muito bom para a coluna. Anyway, e depois é isso, tem aqui alguma arrumação, tem ali um cabide. E pronto, aqui temos mais uma vista desta zona da cozinha. Eu não tenho assim muito mais a dizer. Eu vou ver se encontro a imagem da sala em que aparecia aquele móvel alto. Ok, está aqui neste canto. A sala, de facto, eu mexia-lhe bem mais, mas consigo perceber a questão da mesa de jantar. Ela ia ocupar muito espaço, e se eles usam pouco e têm espaço de arrumação, então sim, fica arrumada e está. Aquela prateleira ali, eu até acho que ajuda a equilibrar um pouco aquela zona. Aquelas plantas ficariam melhor se fossem um pouco mais altas ou que estivessem um pouco mais altas, portanto, num móvelzinho. Aliás, aqui até ficava bem, imaginem, um móvel assim mais comprido. Então eles colocariam aqui nesta zona, da zona de estar, isto, e depois lá ao fundo as plantas estariam um pouco mais altas. Então iria equilibrar melhor com este móvel aqui e iria dar aquela sensação de estar um pouco mais abraçado.
pelos elementos, assim parece muito inóspito. E sem dúvida, assim, eu colocava um sofazinho e um tapete e está feito. Sem dúvida, sim, sim, sim. Mas pronto, ouçam, é isso, está visto. Como sempre, eu depois coloco os links para os vídeos integrais lá em baixo, porque eu não partilho tudo. E o que é que eu achei? Eu acho que fui dizendo o que é que eu achei, não é? Eu gostei claramente mais do primeiro apartamento. Eu achei que os dois tinham boas áreas, portanto, o outro maior, em termos de, tem mais divisões, a zona da entrada é muito maior, tem uma cozinha à parte, portanto, é um apartamento com muito mais área, não é? Mas achei este, apesar de ser mais pequeno, também com um bom espaço. Agora, tem aquela grande dificuldade de ter a cozinha logo quando tu entras, não há muito a fazer ali. Então eu acho que eles até resolveram bem. As cadeiras altas são muito discretas e têm um formato limpo, mas também curvilíneo e bonito, acho que não choca. Nesse sentido, aqui o minimalismo joga bem, porque não tem assim nada que ressalte logo, não é, à tua vista assim que tu entras em casa. Portanto, é tudo bastante suave, não tinhas quase nada em cima do balcão da cozinha. Tens só aquele elemento com algumas coisas, não é? De apetrechos para a cozinha, o cestinho para as cebolas, o cestinho para o alho, etc. Mas está mais lá ao fundo e são tudo cores suaves. Então eu acho que eles aí resolveram muito bem. Em termos de o quarto, a zona de escritório, sim, eu mudava algumas coisas, como fui dizendo ao longo do vídeo, mas aquela divisão que realmente me meteu mais impressão foi a zona de estar, porque não me pareceu nada convidativa. Achei-a desconfortável. Eu não acredito que aqueles puffs sejam muito confortáveis para ver um filme de hora e meia, 2 horas, mesmo para pessoas jovens. Mas posso estar enganada, não é? Enfim, eu gostei muito de fazer esta exploração mais dentro do minimalismo, que é um estilo que eu exploro muito pouco e nunca tive um cliente minimalista. Assim que eu me esteja a lembrar. Não, mas também porque as lojas em que eu trabalhei não eram tanto para esse público. Pronto, sobretudo a última que tinha móveis mais clássicos. Então isso não chama tanto, tem mais curvas, tem mais embutidos, e isso não chama esse tipo de cliente que quer peças mais simples, não é? Peças mais angulares, mais retilíneas, mais geométricas e simples, sobretudo simples. Com os lacados também, não é? Os brancos, etc. Se bem que, lá está, e como se viu naquele primeiro apartamento, a madeira também casa muito bem. Portanto, aí já estamos aí para os tons cremes, mas naturais. E eu acho que isso é outra característica do minimalismo agora, que é o recurso a materiais mais naturais, texturas mais naturais, procurar um pouco a imperfeição da natureza, mas dando-lhe esses formatos muito controlados também, ao mesmo tempo, muito geométricos. Não sei o que é que vocês acham destes espaços minimalistas. Eu achei que o primeiro era um pouco mais simpático e o segundo, assim, um pouco mais desafiante. Digam-me o que é que acharam. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, subscrevam o canal e até à próxima. Tchau, tchau!